The broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. Buenos dias, bem-vindo a todos a mais um webinar. Em essa edição, vamos estar apresentando a nova versão do El Connect 2020.1. Bueno, para quem não está acostumado a usar GoToWebinar, essa ferramenta que abriu para vocês, bueno, há uma ventana aí e vocês podem fazer as perguntas por intermédio de uma ventana chamada Questions, está aberta aí. E também, bueno, vocês podem fazer a pergunta durante a apresentação e que vamos ter um espaço para responder todas as perguntas. Meu nome é Cristian Medeiros, sou General Manager de Objetivo 1 para Latinoamérica. E, bueno, muitas graças por seu tempo e por disponibilidade de atender a esse webinar. Vamos iniciar. Bueno, a agenda para hoje, vou apresentar novamente o número de Objetivo Lune. Vamos ter a cronologia das versões do El Connect. Desde quando foi lançada a primeira vez, os cambios de nomes, vamos verificar essa cronologia. Novas funcionalidades da versão do El Connect 2020.1. Resumo desses novos conectores que estamos lançando esse mês. Formalmente foi lançada em 9 de junho. Também lançamos uma nova versão de ConnectSend. Vamos estar falando acerca de ConnectSend. E vamos fazer um resumo e vamos abrir espaço para perguntas para responder todas as perguntas. Bueno, uma visão geral de Objetivo Lune. Objetivo Lune foi fundado em 1995. A oficina matriz e principal é em Montreal, Canadá. Temos centros de desenvolvimento em Canadá, Austrália e Países Baixos. E a oficina de Latinoamérica, que está ubicada em Brasil, que bueno, se encarga desde México, Centroamérica, Caribe e Sudamérica, foi criada em 2007. Temos mais de 250 mil empregados em todo o mundo, com uma cobertura global de 16 oficinas estrategicamente ubicada para apoio a vocês e apoio a nossas vendas e clientes. Temos mais de 25 mil clientes distribuídos em mais de 115 países. A cada ano, no ano passado, tivemos mais 1.500 novos clientes em nossa base ao redor do mundo. E, em termos de composição de documentos, tivemos um promédio de mais de 1 bilhão 700 milhões de novos documentos criados pelos clientes. Então, são umas estatísticas aí de criação de los documentos. E, bueno, que hacemos? Nosso software é considerado a base instalada mais grande de nossa indústria. Assim, não evita o risco de adotar uma solução desenvolvida aí, que foi recém-lançada, que não tem uma estrutura de suporte que temos, desde o suporte a nossas vendas e clientes hasta ao nosso setor de desenvolvimento, que pode estar involucrado também para qualquer tipo de problema que pueda ocorrer para nossas aplicações de software. Tecnologia é uma tecnologia de alto nível enterprise, pero o preço também possível para tamanho médio. É uma implementação rápida com inversão muito por debaixo do promédio. Empresa global com oficinas em todo o mundo, brinda suporte local, língua local e serviço local. E é fácil de usar também. Nossa missão sempre foi hacerlo mais simples e bueno, mais fácil, como ferramenta como drag and drop de um logo
ou criação de los documentos por arrastrando os campos variáveis, todo isso sempre foi nossa missão oferecer um software para que o desenvolvimento da aplicação seja mais rápido e mais eficaz possível. Bueno, tenemos ahí la cronología de las versiones del Connect. La primera versión Connect fue lanzada en mayo de 2015. Sí, hace 5 años que lanzamos Connect. Entonces, bueno, para quien en esa versión, la versión de mayo de 2015, lanzamos como versión 1.1. E, bom, assim, no mesmo ano, 2015, déjame solo poner aqui um spotlight, ok? E, bueno, em setembro de 2015, lançamos a versão 1.2. Aqui 3 pontitos, porque aí vou hasta a versão 1.8. E, como vês, como vocês podem mirar, houve um câmbio de novembro de 2017. Lançamos sempre 2 versões por ano. A cada ano, as 2 grandes versões que lançamos novas funcionalidades no software. São novas tecnologias, novas funcionalidades que são lançadas com essas versões. Entre uma versão e outra, podemos ter pequenas versões que são correções de bugs, ajustes de acordo com a experiência do cliente. Então, são grandes versões. Em novembro de 2017 para abril de 2018, cambiamos o nome. O nome é o nome atualmente, é o nome do ano .1, que é a primeira versão de 2018. E a segunda versão de 2018 é 2018.2. Assim como em maio de 2019, lançamos a versão 2019.1, e em novembro do ano passado, lançamos a versão 2019.2. E em junho desse ano, um pequeno retraso por términos de Covid, a versão foi lançada ahorita, em junho 2020.1. Ok? Então, por exemplo, lançamos em 2019.2.1, que foi uma correção de bug, que foi de essa versão, pero não as grandes tecnologias, as grandes funcionalidades novas são lançadas com o câmbio de nome da versão. Então, quem usa até hoje a versão Planner Press Suite, por exemplo, já perdeu 10 cambios grandes de tecnologia, porque já foram 10 versões em esses 5 anos que foram lançadas já com novas funcionalidades, com novas tecnologias. E não estamos atualizando mais as versões Suite. Então, vamos adelante. O primeiro câmbio, a nova versão traz o recente câmbio de marca de nossa empresa. Nós apresentamos um novo aspecto de los produtos de la carteira de Well Connect. Isso significa que todos os produtos agora terão uma marca consistente para que coincida com nossos novos colores corporativos também. Então, isso foi lançado ahorita. Se trata de uma nova aparência, pero com a mesma tecnologia fiável que de sempre. Aqui temos Capture on the Go, também que cambiamos, e Connect Center também cambiamos. Para quem não conhece Capture on the Go, é nossa aplicação mobile, app mobile, que está disponível tanto em Apple Store como Android, como Windows Store, para Windows Mobile. É um app aberto. Em realidade, nós cambiamos, manejamos, uma gestão de formulário eletrônico. Criamos o formulário eletrônico em nosso designer, em nossa ferramenta designer, e criamos esse formulário eletrônico, a plantilha eletrônica que vem por intermédio do usuário. Cada usuário recebe seu formulário. Por exemplo, podemos criar aqui, esse primeiro formulário que está aqui, é um timesheet, que registra a hora de uma pessoa, por exemplo, vamos dizer que
yo me encargo de encuesta para saber los enfermos de COVID-19. Entonces, yo empiezo en las calles a las 8 de la mañana hasta 5 de la tarde. Y ese timesheet dá-me controla cuando inicio, quando é o início de la jornada de trabalho, do trabalho hasta o fim. Em la mesmo gestão que se conecta com o workflow de Connect, esse app, e controla cada usuário que tem que receber que formulário transacional, são formulários transacionais. Eu posso ter aqui, por exemplo, uma encuesta para um enfermo específico chamado José. Então, se esse enfermo vai estar formulário aonde tenho que ir-me. E eu posso criar aqui também a ruta que essa pessoa de encuesta pode seguir, de acordo com a posição geográfica de cada encuesta que ele tem, que esse profissional de saúde pode fazer. Então, mira, que é aberto. As aplicações não é como se fosse, por exemplo, um app de banco que só tem transações de banco. Não. Esse app Capture on the Go é aberto. É uma gestão de formulário. E quem cria formulários são eles mesmos. Eles criam o formulário que querem e os fluxos em workflow que maneja os formulários e os dados capturados e para de las plantilhas eletrônicas transacionais que manejamos e para outros processos em workflow. Então, esse é só um exemplo de como podemos usar Capture on the Go. Ok? Bueno, en un resumen de las nuevas características de 2020.1. Bueno, continuando nuestro enfoque en conectividad, lanzamos en esa versión conectividad con Dockware y Microsoft 365. Bueno, tablas dinâmicas também, vou falar um pouco de tabla, como cambiamos para insertar tablas de detalhes em uma aplicação de documento transacional. Oil Connect 100 também criamos um token para impressão segura desde la web. Vamos falar acerca de Connect 100 também. Bueno, e atualizamos nosso MySQL. Eu vou falar também de isso. Bueno, melhora de performance de produção de trabalho em workflow. Podemos omitir o passo de criação de conteúdo, vamos falar um pouco disso também. Vou falar acerca de parâmetros de runtime, que também de recursão para data mapper, e desencadenar processo de maneira eficiente. Também temos tarefa de entrada de fluxo melhorado. Esse é um resumo que vamos mostrar em la nova versão. O primeiro que vamos mostrar são os conectores novos de Dockware. Tanto para upload como download, ele não vem instalado por patrão em Connect, tem que descargar desde nosso sítio web help.objectiveluno.com. Deixa-me mostrar aqui a pantalla web. Deixa-me cambiar aqui. E, bueno, desde nosso sítio web podemos déjame help.objectiveluno.com. Abajo de la página de help tenemos los conectores. Mira, la sección de plugins que bueno, descarga los plugins para Dockware, M-Files, MailJet, SendGrid, SFTP para FTP com seguridade e therefore. Todo isso está disponível são conectores que estão disponíveis, descargam e instalam em nosso workflow. Ok? Então, vamos mirar um pouco tanto do conector Dockware como os conectores para Microsoft 365. Hoje, usamos Microsoft 365 para em la cloud, não? Todos usam conectados, OneDrive e todas as tarefas de entrada de e-mail corporativo, de entrada e saída, usamos Microsoft 365. Deixa-me mostrar a pantalla de workflow para mostrar esses conectores.
Aqui está o workflow. Então, temos déjame cambiar aqui para Spotlight. Então, aqui em workflow de Connect, temos os novos conectores acá. E para instalar os recursos descargados, simplesmente tem que vir aqui e importar, para quem não conhece, importar plugin. E aí importa o plugin para casa. E aí arrastamos para que passo do processo queremos fazer, por exemplo, estamos fazendo uma composição de documento, um PDF de fatura. E aí queremos fazer um upload para Dockware. Só fazer toda a parte de configuração de servidor de Dockware e fazer o upload. E qual vantagem de ter plugins para esses sistemas? Vantagem que temos, como temos a composição de los dados, temos os dados, estamos capturamos dados desde qualquer sistema e hacemos a composição de um documento transacional, por exemplo, já temos os dados em las manos. Então, podemos criar os campos de índices. Então, esses campos de tudo que está em rojo aqui, aqui, por exemplo, file type, cabinet, field, eles são campos que vêm variáveis. Então, são campos que podem añadir variáveis a esses campos. Então, bueno, de acordo com os dados, hace a indexação para uma búsqueda em esses sistemas automático e ganha com isso velocidade. Não é, por exemplo, um scanner, uma imagem que tem que usar um OCR, que tem que manejar os metadados, os índices para búsqueda depois, por exemplo, e classificação. Não, isso já temos os dados. Como já temos os dados, queda mais fácil e com esses conectores fazer a integração e usar o motor de Connect para fazer vários tipos de conectividade com outros sistemas que não manejam os sistemas Dockware ou M-Files, por exemplo. E incluso temos também Document Management, a categoria Input e Output para SharePoint também. Ok? Então, e os conectores de entrada e saída novo de Microsoft 365. Então, temos aqui, por exemplo, na entrada OneDrive, podemos capturar, agarrar os arquivos que estão na carpeta de la cloud de OneDrive específico, de Microsoft 365 OneDrive específico. Então, podemos ter aí, e isso também, que carpeta estão manejando, pode ser variável de acordo com uma entrada em uma página web, por exemplo, de Connect, se pode interactuar diretamente e com as variáveis, é possível manejar as variáveis do sistema global, todo isso, e temos toda essa entrada e aí inicia um processo desde a carpeta que se pode subir aí desde qualquer lado para o OneDrive 365 que nossos clientes usam e fazer a aplicação. Muito sencillo. Tanto a entrada, porque essa é a categoria de entrada, como a salida. Também podemos componer um documento e em la salida ubicar esse documento diretamente em um OneDrive já com indexação para búsqueda, lá já com os metadados, ok? Ademais de isso, em la entrada, temos entrada segura com seguridade por correio eletrônico também, que se pode monitorear correios eletrônicos com seguridade. Isso também é uma e Microsoft 365 e-mail input diretamente de la caja de correio eletrônico de los clientes de Microsoft 365. Se pode ler diretamente, aí pode criar as condições para cada campo do correio eletrônico de los mensagens que quer capturar. E essas mensagens iniciam um processo. Por exemplo, pode ter uma caja central que é para pago de contas. E aí podemos manejar
esses correios eletrônicos como entrada como dados. Ou, incluso, podemos manejar também de OneDrive os arquivos diretamente, haciendo a indexação desses arquivos. Ok? Isso também é novo em essa versão. E também, como salida, estamos componendo aqui uma fatura e a salida vai para um e-mail de Microsoft 365, a salida. A salida do processo de nós, da composição de uma fatura, por exemplo, vai diretamente para isso. E todo essa variável, esses campos, todo isso, se automatiza todo esse processo. Isso que é o mais importante. E também podemos criar arquivos adjuntos, por exemplo, atachar, ou esses arquivos que estão aqui sendo criados, esse PDF que está sendo criado aqui, nesse processo, em saída, podemos simplesmente marcar aqui e, bueno, renomear de acordo, por exemplo, com o nome de la fatura do cliente que vem que é um campo de los dados. Então, um campo de los dados. Então, podemos renomear esse arquivo atachado. Ok? Esses são os novos conectores de Microsoft 365 e Docker. Bueno, eu vou avançando e as perguntas vocês podem fazê-lo durante a apresentação. Então, em resumo, os conectores disponíveis em help.objectivelun.com de Enterprise Content Manager, ICM. E temos aí a gestão de conteúdo, Docker, M5, Therefore, ou também é conhecido já os conectores que já estavam disponíveis também. Outro conector que está disponível é Laserfish também, que está disponível aqui. Laserfish. E, bueno, que é outro que não está na lista, pero é possível. Porque criamos também a versão 2019.2 os conectores para service providers, para e-mail service providers, servidores de correio eletrônico. Por quê? Para que nós, quando criamos a composição de um correio eletrônico, usando a categoria de Connect, isso aqui é para contexto de impressão. Cria uma impressão ou cria um PDF, que é uma representação para a impressão. E podemos também criar o mesmo mapeio de dados, podemos criar contexto de correio eletrônico. Quando criamos esse contexto de correio eletrônico, processamos, usamos um motor de Connect para processar todo o trabalho de mesclar os dados e criar o template e a plantilha para envio de correio eletrônico. Que hace os plugins que são especificamente de serviços web, eles só enviam. Esse aqui é só um conector para esses servidores de correio eletrônicos para que eles enviem. Mas por que a vantagem de usar esses servidores? Qual a vantagem de usar esses servidores? Porque eles têm um tratamento, por exemplo, anti-spam. Se eu quero enviar 1 milhão de e-mails de uma vez, e, bueno, desde Connect temos a capacidade de fazer rastreio, tudo isso. Pero esses já estão preparados para enviar os correios eletrônicos para não cair na blacklist de anti-spam. Porque se envia 1000 correios eletrônicos com o mesmo nome, assunto e do mesmo remetente, né, para quem está enviando, todo isso, claro, não se envia de uma vez, cai em uma blacklist na web. Esses servidores evitam isso. Eles manejam como enviar esses correios eletrônicos, pero eles não tardam em enviar. Por quê? Porque todo o processo de composição dos correios já está hecho por Connect. Então, Connect faz todo o trabalho, digamos, pesado, não? Todo o trabalho duro
de hacer la composición, la mezcla, todo eso é hecho. E entregamos listo e eles solo manejam, envio e os índices de rastreio. Se foi enviado com sucesso, se tem bounced, que não destinatário não é conhecido, se há um link dentro do mensagem de correio eletrônico e o cliente faz um clique, então quantos cliques dentro desse correio eletrônico também são índices que são computados por esse servidor de correio eletrônico, e temos um dashboard aí disponível para controlar toda essa parte de envio do correio eletrônico. Derramos para eles fazerem esse trabalho em vez de criar todo páginas web, todo em Connect, ok? Então, é por isso que há esse serviço de... Ok? Vamos ver. Bueno, a outra funcionalidade que añadimos em essa versão 2020.1 elas são as tablas dinâmicas. Añadir detalhes de uma fatura, ou detalhes de um boleto de pago, ou de um estado de conta. Os detalhes são variáveis, não? Então, se, por exemplo, aqui temos um exemplo de um arquivo XML e, bueno, e esse arquivo aí aqui, lá os campos de dados, número, descrição, atributos, está aqui, ó. As colunas que estão aqui, número, descrição, atributos, preço unitário, quantidade e o total. Está aqui, tá vendo? Está aqui em esse arquivo XML e, bueno, está aqui mostrado aqui. E para quem não conhece, lá designer de Connect, vou mostrar, porque para poder explicar essa pantalla. Bueno, aqui temos designer de Connect. Nós em Connect separamos a função de dados da função de template. Então, quando miramos esse processo aqui, que eu estava mostrando em workflow, o que estamos fazendo nesse processo aqui? Estamos primeiro executando o mapeio de los dados. Não importa se os dados são XML, texto, PDF, AFP, PCL, não importa. Executamos e a salida disso é um que nós chamamos de um dados, modelo de dados. Deixa-me mostrar aqui a pantalla de Connect novamente. Em esse caso aqui, estamos manejando um data mapper. O data mapper é exatamente aquele passo que estamos fazendo de mapeio em workflow. Aqui é quando é o módulo de design que se encarga do data mapper. Então, como hacemos para criar aqui um modelo de dados de salida do data mapper? É sencillo. Estamos extraindo todos os dados que estão em azul, por exemplo. Aqui, o ciudad não foi extraído aún. Então, como queremos extrair o dado ciudad? Solamente vamos aqui selecionar ciudad e arrastrar para aqui, ciudad. Está aí. A ciudad está sencillo como isso. Isso é um PDF Viewer. É um PDF que estamos lendo o PDF, extraindo os dados e criando um modelo de dados que vai ser usado em um template, em uma plantilha, ok? Então, fazendo esse mapeio todo em azul, são dados fijos, pero aqui temos uma tabla dinâmica, que é uma tabla que, dependendo do número de las faturas, cambia o número de dados de detalhes. Esses são que nós chamamos de tabla de detalhes, que são dados dinâmicos. Bueno, aqui temos uma inteligência para extração. Aqui que hicimos a extração de todos esses campos que estamos falando aqui à direita. Número do cliente, a fecha de la fatura, a fecha de vencimento,
identificación, el número de la factura, bueno, nombre, la empresa, todo eso fue hecho en esa extracción. Pero los datos de detalles, ellos tienen que ser hechos por una inteligencia, porque eso cambia. Entonces, aquí en PDF, estamos extraindo, en primer paso es GoTo, que viene ese verde, y que para aquí en la primera línea de los detalles. ¿Por qué? Porque todo eso aquí son datos fijos. Entonces, después de extrair los datos fijos, vamos a mirar los datos variables. Y aquí empieza una repetición de línea, a donde leemos cada línea del PDF, desde ese punto a donde estamos GoTo, y leemos cada línea, todo en azul, son las líneas de detalles. Y con las líneas de detalles, criamos bueno, y criamos una repetición y criamos también una condición. ¿Por qué? Porque esa línea aquí, que está siendo leída, que está contínua en la próxima página, esos não são dados válidos. Que é dado válido é solamente esses dados que estão em azul. Mas como programar os dados em azul? Na condição. A condição que estamos mirando acá é a condição de ter uma coma. Mira aqui em verde, aqui abaixo temos a coma, valor, a operação é válido, a linha tem dados válidos, é uma coma. E aí criamos essa tabla de detalhes, que tem 13, em esse caso, em esse registro, tem 13 itens. O próximo é o registro para o senhor Otávio. É o próximo registro, eu vou cambiar, senhor Sebastião, tem 8 linhas de detalhes. Isso cambia, é variável. Por isso que nós chamamos de tablas dinâmicas de detalhes. É esse que estamos fazendo com acá. Bueno, então, uma vez que o modelo de dados extrair todos os dados desse PDF, foi todo extraído os dados e criamos modelo, vamos para o template, que é outro. Nesse caso, estamos criando um template para impressão. Podemos criar contexto para impressão web ou correio eletrônico. Em esse caso, para impressão. Vamos imprimir. Então, o que estamos fazendo? Os dados que foram extraídos de esse PDF, que foi criado isso, por exemplo, Sebastian Berryhill, eles estão disponíveis aqui para o template. Mira aqui, que está aqui, os dados, o registro número 2, que é Sebastian Berryhill, e se eu cambio para o registro número 1, é para Otávio, e está aqui Otávio disponível. E como tanto, e aí vem que eu estava falando de nossa missão. Eu arrastei esse campo para a cidade, lo mesmo hago acá, para fazer a composição dessa fatura. Simplesmente pode ubicar um boxito novo aqui, por exemplo. Eu posso criar um boxito novo e eu posso arrastrar, por exemplo, o número do cliente. Listo. Já criei um campo, é o mesmo, nossa missão, facilitar a vida do desenvolvedor. Continuamos com essa missão em Connect. E aqui está o número do cliente que criamos ahorita. Bueno, hecho eso, entonces es el modo design que tiene un nombre, que tiene un template para composición, para impresión, y es el modo data mapper que muestra esse data model. Bueno, vamos volver a nossa apresentação. Isso é explicado, déjame solamente volver ao Spotlight para a explicação aqui. Isso é explicado, então vocês compreendem ahorita como é a estrutura desse data model que expliquei. Então, aqui tem 16 linhas de detalhes. E isso vem aqui em colunas e, bueno, isso é uma tabla variável. Vamos ao próximo slide para explicar agora o câmbio que hicimos em Connect 2020.1.
Ahora, no solamente los 16 líneas de detalles que estamos aqui, não somente isso, pero agora é possível manejar os atributos, e esses atributos, por exemplo, manejar para cada linha de detalhe, ou seja, é como se fosse um novo nodo dentro do nodo de detalhe. Então, por exemplo, criamos esse Dynamic Table Builder, que é o assistente para a criação da tabla dinâmica. Então, aqui, ó, mira, estamos fazendo número, descrição, preço unitário, quantidade total, que é a nova coluna. Número, descrição, preço unitário, quantidade total. E aqui temos os dados tipo nested, que nós chamamos, que são os dados de atributos de los detalhes. Então, esses atributos quedam como linhas aqui abaixo. Por exemplo, para esse código aqui, temos unidade de 10 peças, capacidade 500 ml, altura 180 milímetros, diâmetro 105 milímetros. E esse round bottle flask aqui, temos a capacidade unitária, capacidade de 3 litros, um material de vídeo. Ou seja, isso cambia. Os detalhes de los detalhes cambiam. Os detalhes de los itens de la tabla dinâmica. Esse é que nós chamamos de dados nested e que agora, em la versão 2020.1, é suportado. Então, esse é o detalhe desse detalhe. Essa é a estrutura que é nova e isso expande a possibilidade de manejar dados de detalhe, ok? É por isso que eu expliquei toda a parte de Connect Design e Data Map para que vocês possam entender, compreender isso. Então, aqui, os exemplos que hicimos há pouco, em resumo, e com isso melhora também o rendimento em mais ou menos 10% mais rápido, também na versão 2020.1. Alguns detalhes do assistente de inserção. Esse assistente de inserção também pode cambiar aqui, ó, arrasta e solta para reorganizar os campos em la coluna aqui. Se quero cambiar uma coluna com outra, é só arrastar para arriba ou para baixo esse campo quantidade, que puedo, por exemplo, aqui, a quantidade, puedo cambiar, se quero antes de atributos, puedo arrastar para antes de atributos e quantidade vem para antes de atributos, ok? Então, são novas funcionalidades que temos disponível em essa versão 2020.1. Bueno, uma impressão mais segura com o Connect 100. Para explicar essa criação, criamos uma clave para a API. Criamos um token para a impressão Connect 100. Antes de explicar essa nova clave, vou explicar o que é Connect 100 para quem não conhece Connect 100. Connect 100 é uma cola de impressão, um driver de impressão, um cliente que conecta com nosso workflow. Então, em nosso workflow, temos uma capacidade de capturar dados Connect 100 e processar o trabalho de impressão por intermédio desses plugins. Então, a entrada de fluxo é uma impressão remota desde qualquer aplicação por la web. Então, o que hacemos? Em realidade, é um driver de impressão especial de nós, que quando instalamos esse driver de impressão, nós, por exemplo, deixa-me só mostrar aqui, quando instalamos a pantalla de instalação, é essa aqui. Quando instalamos, ponemos aqui um enlace web para onde enviar essa impressão. Ou seja, em esses tempos de home office,
si quiero los trabajos remotos, las personas que estão trabalhando desde sua casa remoto, à distância, eles podem imprimir por la web para um centro de impressão remoto, onde está instalado o Workflow de Connect. E em Connect, recebemos esse arquivo de impressão em peça um fluxo em Connect. Então, aqui é onde configuramos qual servidor em la web que vai receber esse trabalho. Esse aqui é o Connect Send Printer Drive Setup. Aqui é a instalação do drive de impressão de Connect Send. Então, o que hacemos? Vamos volver aqui. Bueno, aqui vou fazer um exemplo de Connect Send. Estou trabalhando a uma carta para Peter Parker e quero que o centro de impressão de Objective-Lune se encargue de envio físico por correio dessa carta. Então, desde minha casa, trabalhando à distância, vou fazer uma impressão para esse drive de impressão Connect Send. Quando imprimimos esse arquivo Word, é um arquivo Word de 2 páginas, automaticamente uma página web que é uma página web manejada por Connect, por Workflow de Connect, abre para mim. Então, aqui já reconhece automaticamente meu usuário, já sabe quem enviou a página web. Isso já está feito aqui. Eu tenho uma referência de trabalho QA ao final, e sabe que é um Microsoft Word e 2 páginas, exato. Esse documento tem 2 páginas, página 1, página 2, e com a firma de Pierre Prost. Então, esse documento tem 2 páginas. Realmente, aqui tem uma visualização na web, uma pré-visualização. Aqui temos toda essa página, como é feita em design de Connect, é muito sencillo cambiar qualquer informação aqui. Esse é um template de Connect. Então, é uma plantilha. Então, se eu quero em um sobre que tenha uma ventana onde, quando imprime, vem a direção. Automaticamente se extrai a direção desde essa parte da impressão. Se extrai automaticamente em linha e uma área verde é añadido aqui, mostrando que quando hace a inserção por uma ensobradora, a inserção dessa hoja para um envelope, essa área é a área da direção, que foi capturada em linha. Automaticamente também podemos, não há logo, podemos criar um papel como se fosse um pré-impresso e, bueno, um pré-impresso virtual. Esse pré-impresso virtual vai añadir tanto o logo da empresa como a direção da empresa. E para a página 2, que não há, isso é válido só para a página 1. Vamos añadir um outro somente logo, que as outras páginas se añade um logo de continuação. Então, aqui añadimos somente logo, porque aqui tem logo e direção. Não há necessidade de criar direção para a página 2. Aí temos as funções avançadas de impressão, doble cara, se quer ser grapado, se pode añadir aqui vários. Postagem, se é postagem rápida, no mesmo dia, no dia, 24 horas, 48 horas, 48 horas, centro de custo, tudo isso. Uma vez aprovado, aprovamos aqui e automaticamente esse trabalho de impressão que está com ticket QA, ele vai para a cola de impressão do centro de impressão do Objective-Lune. Aliás, monitoreia tanto o cliente como a gente de impressão, esse trabalho de impressão QA, que eu acabei imprimir ahorita, a fecha de hoje, eu puedo ter o timestamp, e está aí. Está como naranja, como aprovado. Então, a gente do centro de impressão pode fazer um preview
em la pantalla. Todo eso, todas essas pantallas foram criadas em Connect Design. Todas essas pantallas. E aí está, por exemplo, temos lá o trabalho de impressão, a carta, Peter Parker. Temos aqui um número que automático era añadido aqui para controle do centro de impressão. Temos aqui a firma. Sim, tudo listo. Então, a gente do centro de impressão, desculpa, hace a impressão. E aí, cambia o status. Vamos atualizar essa página. Atualizando essa página, automaticamente cambia para verde, que é impresso, que foi imprimido esse arquivo. Então, você tem todo um controle de impressão remota para envio por correio físico que se pode manejar remota à distância e se pode imprimir desde a casa, sua casa ou de qualquer lado dos empregados que trabalham à distância para um centro de impressão para envio físico por correio. E aí, em esse processo, bueno, se eu tenho a direção aqui para envio, eu tenho a direção aqui para envio desse trabalho de impressão, eu posso criar em qualquer computadora, laptop, eu posso criar, copiar esse Connect, Send, Print, Drive, Setup, e solamente tenho que pegar essa direção e listo. A outra pessoa de outro computador pode enviar também o trabalho de impressão para esse centro de impressão. Aí é que é o problema, porque por isso criamos token. Porque quem tem esse token é a companhia, a empresa. E aí, solamente os empregados autorizados a imprimir para o centro de impressão têm a capacidade de imprimir. Todos os outros trabalhos que o centro de impressão recebe em seu workflow, se não tem esse token, eles não vão processar. Por isso criamos essa clave de API, por isso criamos esse token para ConnectSend, para aumentar a segurança da impressão por la web e somente para clientes empregados autorizados a imprimir. Uma coisa é reconhecer meu usuário, por exemplo, reconheceu meu usuário Medeiros C. Então, o workflow remoto já sabe quem enviou o trabalho da impressão. Pero processa. A modalidade de venda de ConnectSend é por domínio, a companhia compra uma licença para domínio. Então, todos que têm um domínio Objective-Lune podem imprimir em esse workflow. Então, não importa. Então, esse é um tipo de licença. Outro tipo de licença é um tipo de licença por crédito, que aí é para centros de impressão que trabalham para terceiros. Por exemplo, são os birôs de impressão de dados variáveis que recebem as impressões remotas e eles se encargam de enviar fisicamente e a depostar desses trabalhos de impressão. Nesse caso, não há domínio, porque os clientes são distintos. Nesse caso, temos a modalidade de crédito. Eles compram créditos e vendem crédito para os clientes. Se tem cliente, compra crédito para esse cliente. O cliente deu centro de impressão, compra crédito e o centro de impressão compra crédito de nós outros. Então, é uma outra modalidade. Então, se não tem token, que hace? Os usuários que compraram crédito e imprimem, pero não são autorizados, debita o crédito de seus usuários. Com token, não. Com token, solamente os usuários com autorização para imprimir, imprimem. Ok? ConnectSend, então, essas são a propriedade que falamos. E aqui, abaixo, é onde se ubica esse token que estamos falando. Bueno, nosotros por patrão, quando instala Connect em um computador a primeira vez, instalamos um MySQL interno para uso por Connect.
Isso porque Connect, em la versión Connect tenemos o conceito de repositório interno. Entonces, las aplicaciones que antes hacíamos mucho con la versión Suite, que componer um PDF de salida para uma carpeta e outro processo ler esses dados ou esses documentos de salida e hace um outro processo, inicia outro processo. A escrita e leitura de carpetas pode ser, dependendo do volume da aplicação, podem tardar o processamento de los dados. E, bueno, e aí criamos repositórios internos. Então, dentro do workflow, temos ferramentas, déjame solo salir de Spotlight, temos uma ferramenta que Data Repository Manager, que hace Data Repository Manager. Ele hace, déjame ver aqui, abriu em outro lado, da Repository Manager, déjame ver, déjame solo arrastar para cá, porque ele está ubicado em outra pantalla. Aqui, está aqui. Data Repository Manager. Ok? Então, é como se fuera como se fuera um banco de dados internos de Connect, dentro do workflow de Connect. E isso, que se passa com isso? Podemos criar estruturas de banco de dados temporários, não é para... Pero podemos, por exemplo, capturar 2 arquivos distintos de dados e podemos criar uma estrutura de dados nova e usar essa estrutura de dados para componer o documento. Não necessariamente temos que criar um arquivo externo e ler esse arquivo externo em carpeta para poder processar. Aqui podemos escrever os dados em essas tablas temporárias e ler dessas tablas internamente. Com isso, temos um ganho em performance também. Isso é que eu queria mostrar com isso, com a MySQL. Então, por patrão, se pode usar um SQL Server externo do cliente quando instala a Connect, pero de qualquer forma vai criar uma instância somente para uso interno de Connect. Mesmo que use um MySQL externo ou se use um SQL Server. Ok? Então, o tema aqui atualizamos esse MySQL interno quando instala com Connect. Por quê? Havia um problema que a Microsoft identificou de segurança em MySQL, então a versão 2020.1 agora agrega a última versão de MySQL. Ok? Bueno, vamos à próxima funcionalidade nova de 2020.1. Bueno, a etapa de criação de um documento passa por em Connect passa por 4 passos. Mapeio de los dados que hicimos antes. O mapeio de los dados extraem los dados. Depois tem a criação de conteúdo. Se miramos aqui em esse processo, vocês podem mirar aqui em esse processo, recrute data mapping, o primeiro passo, que é executar o mapeio, aquele que estávamos fazendo antes. Depois, cria o conteúdo para impressão. Em esse caso, estamos criando um PDF. Depois, cria trabalho de impressão. E depois, cria a salida. Que hace cada um desses? Com template, cria o template para impressão em PDF. Create Job é um passo que classifica. Antes de Connect, normalmente teníamos que classificar os dados antes de processar por o template. Não. Aqui em Connect, podemos classificar. Em esse caso, estamos classificando em esse Create Job, esse passo aqui, estamos classificando por número de la fatura. Então, aqui, depois de criar o conteúdo, classifica por número de la fatura. Se pode classificar ou agrupar, há várias funções que está como Create Job. E aqui criamos a salida.
a salida se cria de acordo com o modelo da impressora. Se, por exemplo, em la versão atual de Connect, se cambiamos a impressora, cambiamos o modelo da impressora para uma nova impressora que tem outras funções. O modelo anterior não tinha shadow stitch ou libreto, esse libreto automático. E na nova impressora tem. Então, quando cambiamos a impressora, não temos que tocar em la plantilha, não temos que tocar em data mapper, ou mesmo em la classificação do trabalho de impressão, solamente cambiamos create output, esse passo. Por quê? Porque esse passo é o passo que, por exemplo, maneja o PPD da impressora, que são os recursos e as funcionalidades específicas para aquele modelo de impressora. Então, com isso, há uma flexibilidade, uma melhor flexibilidade. E quando criamos output, então criamos de acordo com as funções disponíveis ou as funcionalidades disponíveis em la impressora, ok? Então, são 4 passos quando volvemos para cá. Primeiro passo é extrair, unir os dados, template, trabalhos com classificação ou juntar 2 trabalhos distintos, que é o commining. E aqui na salida podemos criar, por exemplo, marcas OMR, ou AC grapado, ou doble cara, ou tudo isso. Pero quando temos arquivos listos para impressão, como PostScript, AFP, PCL ou PDF, que já estão listos, não necessita fusão de los dados com template. Solamente temos que classificar ou pôr marcas de OMR para ensobradoras, ou agrupar ou grapar, só as funções avançadas de salida. Não necessita da criação de conteúdo, porque, em realidade, os arquivos estão listos para impressão. São PCL, são PostScript, AFP, PDF. Nesse caso, podemos omitir a criação de conteúdo. E aí temos uma vantagem de processamento, porque eliminamos um passo do processo. Para que vocês possam mirar, vamos ver na prática um processo sendo executado com e sem o passo de create print content, que não necessariamente há que ter um template para impressão. Se o arquivo da impressão está listo, não necessita template. Então, temos dois nesse processo. Começamos como lendo um nativo, pero aqui eu vou executar em módulo de debug, que é executar lendo um nativo. Vou selecionar um arquivo, já está selecionado um PDF de entrada. Deixa eu mirar aqui, ó. Esse é o PDF de entrada, que tem 16 páginas de dados, ok? De faturas. Esse é o arquivo de entrada. Então, aqui vou iniciar um script que inicia o tempo que vou criar ao fim um arquivo que é o arquivo texto com os tempos de cada processo. Esse primeiro processo aqui vai capturar esse PDF, executar data mapper, vai criar de acordo com um template PDF background, que é exatamente o template de design que estavam vendo. Depois vai classificar por número de fatura e depois vai criar códigos OMR para ensobradoras, que são códigos. E aí vai ser o log da hora, quanto tempo isso vai tardar, e depois vamos executar um script que vai executar somente os 3 passos de data mapper, job preset e output preset. Não tem content preset aqui. Não tem composição de componente, não tem esse passo aqui. E vamos executar e vamos fazer o log da hora e vamos ver a diferença de tempo, ok? Então, eu vou executar aqui em run e aqui vamos executar esse trabalho. Vamos monitorear uma carpeta. Deixa-me pôr aqui a carpeta de salida. A carpeta de salida está aqui. Essa carpeta de salida. Não há nenhum dado aqui. Então, vou executar aqui e lá salida vão sair os arquivos de salida desse processo e do processo zero. Vou em run. Está executando o data mapper, mapeio os dados ahorita.
ahorita vai para salida, agora está recrutando o primeiro arquivo de PDF de salida foi recrutado, o segundo arquivo foi recrutado, é o mesmo tipo de arquivo. Deixa-me abrir esse arquivo aqui, é o mesmo arquivo, ele está com os códigos OML aqui, e são 16 páginas, ok? E classificado por ordem de fatura. Se vemos aqui, ó, fatura 12, próxima página, fatura 12, página 2, próxima página, fatura 14, está classificado por fatura 18, está classificado por ordem de fatura. O mesmo documento aqui, 16 páginas, é o mesmo documento de 16 páginas, de salida com código MR, pero esse foi criado por script. E agora, e ahorita, vamos ver o resultado esse resultado. Está aqui. 8 segundos para criar usando conteúdo, criação de conteúdo, e 4 segundos usando script e omitindo o passo de conteúdo. Ou seja, 50%, quase 40 e pouco por cento de ganho de performance, solamente cambiando para não recortar esse trabalho de impressão, esse conteúdo de impressão. Então, se volvemos acá a apresentação, né? Deixa-me pôr Spotlight, está aqui. Melhoramos o rendimento para 16 páginas que estávamos vendo, mira, que caiu de 100 para quase 50% o ganho, esse que está em naranja aqui, ela ganha de performance solamente com 16 páginas. Pero, quando consideramos 800 páginas, o ganho de performance, quanto mais volume, melhor o ganho de performance comparado com criação de conteúdo ou sem criação de conteúdo. Então, com isso, melhoramos muito a performance do processo de composição de documento, ok? Essa é a nova característica de Connect. Ok. Temos aí vamos no próximo item, que é parâmetros de tempo de execução. São parâmetros que añadimos ao Data Mapper. Antes tínhamos, para quem já usa o workflow de PlanPress Suite ou de Connect, utilizam muitos variáveis de workflow. Em essa versão 2020.1, añadimos parâmetros de tempo de execução, introduzimos para a criação de trabalho, para a criação de Data Mapper. Uma configuração de mapeio de dados pode requerir que se proporcione uma fecha em tempo de execução para que pueda extrair esse valor, por exemplo, e calcular o número de dias entre essa fecha e outra fecha de los dados. Ou enlace web fácil que se proporcionará para que pueda construir enlaces web personalizados. Isso todos são variáveis. E aí, antes teníamos que usar a variável de workflow. Agora podemos usar as variáveis de Data Mapper, e que são únicas. E aí, criar os códigos, criar um URL, um enlace personalizado para cada fatura, queda mais simples. Esses câmbios são necessários porque mais e mais aplicações de terceiros integram a nossa aplicação por meio de API RESTful API. Para quem é mais técnico conhece isso, são as estruturas de conectividade que temos de cambiar dados de aplicações web que temos no mercado e nós outros. Então, são funcionalidades novas que melhoram a conectividade com outras aplicações web, ok? Então, isso aqui facilita a automatização de processos junto com outros sistemas. Outros sistemas se podem utilizar nossos motores de automatização para automatizar processos e nós interagir com eles por temas de parâmetros, ok?
Bueno, tenía un quiz agendado, pero la hora avanzada, entonces eu vou avançar aí lá para administrar arquivo de dados é uma melhora também em novo versão 2020.1. Se miramos aqui, para quem não conhece também, a versão Connect, se miramos aqui o Data Mapper, que tem toda essa inteligência aqui, que vimos. Se vamos a setting aqui está os dados, exemplo de dados, ou seja, podemos arrastar para cá. Se miramos um arquivo em la carpeta, por exemplo, um dado novo aqui, eu posso arrastar esse dado para essa e usar esse dado como um novo dado para poder verificar se a estação está sendo bem feita com distintos ativos de dados. Então, agora melhoramos o manejo desses ativos, podemos manejar a posição, isso tudo foi uma melhora na versão nova, ok? Também tivemos outras melhoras em workflow. Antes, para ler um arquivo de um banco de dados diretamente, que estávamos fazendo quando estávamos para ler um banco de dados. Geralmente iniciamos como um dummy, um create file qualquer, que não vamos usar em realidade, e se queríamos ler um banco de dados diretamente, teríamos que usar esse plugin aqui de Database Query, arrastávamos para cá como nação e hacíamos toda a parte de... ok, está abrindo em outra pantalla. Ok, déjame poner acá. Abrindo outra pantalla. Ok. Ok, a ventana estava em outra pantalla. Ok. Então, aqui temos o banco de dados e hacemos a query para capturar os dados desde uma base de dados. Agora, em essa versão, añadimos não uma ação, pero uma entrada. Agora é possível entrar database. Então, temos um database query como entrada. Então, em esse caso, database query como entrada, hacemos o mesmo, pero qual a diferença? Não temos que iniciar o processo e fazer a query toda a vez, porque aqui antes poderíamos ter, por exemplo, pooling, intervalo de pooling, que a cada 4 segundos vá à base de dados e lê os dados, ok? Então, isso cria tarefas que muitas vezes não há dados disponíveis. Então, isso consome processador desse servidor. Então, o que hacemos ahorita? Com Database Query, leemos diretamente desde uma base de dados diretamente e solamente dispara esse processo quando há câmbio nesse dado. Aí disparam esse processo. Isso vai economizar tempo de processamento. Como vocês podem ver, tudo que estamos fazendo são melhoras em termos de segurança e performance, ok? O mesmo passa para File Count. É um novo plugin de entrada, onde temos se há arquivos ou se há arquivos aqui, inicia o processo. Não monitoreia como hot folder, que em aquele caso vai monitorar a cada 4 segundos se há algum câmbio. Não. Se solamente quando há um câmbio é que dispara o processo. Então, você economiza também o processador. E as entradas de HTTP Node.js e LPD para impressão desde mainframe, ou S400, ou Linux e Unix. Então, essas entradas agora também estão basadas em disparadores, não em pooling, não em intervalos de pooling. Estão em disparadores. Isso melhora os ciclos preciosos de desperdício de ciclo precioso de CPU
y mejora la performance. ¿Ok? Entonces, esos son los puntos clave de esa versión. Tenemos toda a documentação disponível em nosso sítio web. Se eu vou aqui no nosso sítio web, por exemplo, em download aqui de PDF, vou abrir aqui uma pantalla, vou abrir uma pantalla, vou abrir o arquivo, temos o arquivo disponível, datasheet, aonde temos todo que hablamos hoje aqui, disponível em esse datasheet em espanhol, como vês, todos os detalhes que hablamos em esse webinar. Está disponível para vocês, ok? Então, em nosso, ustedes podem mirar em nosso Partner Portal. Bueno, ao fim, vamos às perguntas. Uma tabla variável muito grande, lá estava estendido por fora, lá estava. Sim, há uma pergunta com relação ao conteúdo de uma celda de uma tabla variável será muito grande, lá estava estendida por fora da página. Isso se pode solucionar agora. Em realidade, ahorita temos com esse novo assistente de tablas dinâmicas, queda mais controlado, como mostrei durante a apresentação, queda mais controlado o manejo de las colunas, de las líneas de detalhes de uma tabla dinâmica. Bueno, isso tem que provar se esse caso de la tabla estender por fora de la página, tem que provar com esse ativo. Aí cambiado o manejo de las tablas. Tem que provar, atualizar para a versão de 2020.1 e prová-lo, porque o novo assistente e o manejo de las tablas dinâmicas de detalhes está diferente em la versão 2020.1 com relação à versão 2019.2. Não está escutando? Se não há comentário, se perdeu o áudio, pero está escutando aí? Na pantalla, no, só tarjeta gráfica 4. Tenho que verificar a pantalla, não de bem-vinda, não suportava tarjeta gráfica de 4K. Isso tem que prová-lo também. Não, se quer, envie um correio eletrônico para nós e podemos verificar exatamente com essa imagem ou com um exemplo de imagem. Podemos prová-lo em la nova versão se isso está firme agora. Ora, um outro ponto é que há um poll aí, não sei se vocês estão vendo, uma pergunta se querem, quem tem tempo. Ok. Ok. Não. Bueno, muitas graças. Estamos aí nos contatos. Não perca na próxima webinar, vamos ter outro no próximo mês, um outro webinar trazendo mais novidades. Bueno, qualquer pergunta, envie um correio eletrônico para nós. Agradeço muito o tempo de vocês. E se vocês podem, depois de encerrar essa apresentação, uma encuesta para que vocês possam responder como foi essa apresentação. Uma única pergunta, por favor, se vocês podem responder. Agradeço muito. Muchas gracias. Nos vemos no próximo webinar e hasta luego. Uma boa semana para vocês.